Paz do Senhor, pessoal. Hoje é sábado e hoje nós estamos aqui com um momento da palavra, momento de conhecimento da palavra de Deus. E hoje a palavra é política e religião. Foi até um estudo que o meu líder aí me deu a oportunidade de poder estar levando. E eu quero aqui compartilhar com vocês porque é algo que nós estamos, na verdade, vivendo, algo que tem sido muito real. E nós sabemos que não é uma briga sobre homens, mas é sobre ideologias. Ah, Laís, você vai falar sobre ideologia? Não. Mas aqui fica a minha pergunta. Política e religião se discutem? Então nós vamos entender aqui um pouquinho se discutem ou não se discutem e o porquê. E como eu sempre digo, Oséias 4:6 é o nosso texto-chave, nosso texto aqui principal. Meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E a Bíblia vai falar que o Senhor não só rejeitou os sacerdotes, mas rejeitará também aqueles do qual os filhos rejeitará os filhos. Então, se você for ter filhos e você nega a palavra de Deus, se você não busca conhecimento, os seus filhos também serão rejeitados pelas suas escolhas. Então, queremos colher, queremos uma colheita boa, nós precisamos plantar bons frutos. E eu quero aqui já entrar na palavra que se encontra em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, que vai dizer assim: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E aqui eu já quero já entrar no texto. Presta bem atenção no que Romanos capítulo 13, o versículo 2 vai dizer. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, o que Paulo vai estar dizendo aqui na carta de Romanos. No versículo 2. Quem resiste à autoridade não está resistindo à própria autoridade em si, do qual foi delegada e constituída, ou por vontade ou por permissividade de Deus, está ali, regendo algo, liderando algo, seja no momento, seja no âmbito aí eclesial, ministerial ou secular, no seu trabalho, em algum lugar. Se tem alguém lá, é porque ou foi da permissão de Deus, ou foi da vontade de Deus que aquela pessoa estivesse ali. E olha só, quem resiste a essa autoridade, não está resistindo à autoridade em si, mas está resistindo ao próprio Deus e trará consigo seus prejuízos por quebra de princípio. Então, toda autoridade foi constituída por Deus. Quando nós não obedecemos, desde que não fira a palavra de Deus, desde que não fere os princípios da palavra, nós não estamos ali resistindo àquela autoridade, nós estamos resistindo ao próprio Deus que constituiu. Isso aqui é muito sério, é muito grave. No versículo 4 de capítulo 13 de Romanos vai dizer: ministro de Deus para o nosso bem. Deus usa as autoridades como uma exortação para nos endireitar e causar temor. E uma das coisas que depois dessas eleições, algo que antes das eleições Deus falava muito ao meu coração, eu não nego aqui o meu voto a quem eu votei, Sim, votei sim no Bolsonaro. Porque eu gosto dele? Muito pelo contrário,
tá? Mas por que então ele teve meu voto? Por que eu votei nele? Pelos princípios do qual ele guardou, que foi da palavra de Deus. E se não fosse ele, se fosse uma outra pessoa que estivesse ali, eu iria votar em quem está guardando os princípios da palavra de Deus, o que chega mais perto, o que mais se aproximou da palavra de Deus. Mas nós vamos entrar aqui em algo. Política e religião, elas podem ou devem ser discutidas? Jesus, ele se envolveu em política? Então, política e religião podem ou devem ser discutidas? Tá? Aqui eu vou falar o meu pensamento, aquilo que eu acho, e aquilo como eu tenho por base e princípio do que a palavra do Senhor me orienta. Jesus, ele sempre, quando ele ia tratar de algo, quando ele precisava falar algo, quando ele precisava ensinar, educar, exortar, ele sempre fez isso com os seus discípulos. Ah, Laís, mas o que tem a ver se política e religião devem ou não ser discutidas? Devem. Elas devem ser discutidas. Política e religião, elas andam juntas, de mãos dadas. Naquele tempo nós vemos que Jesus, ele estava sempre ali, ó. Não é discutindo com os fariseus, mas ele sempre estava ali apontando, falando aos fariseus aquilo que estava errado. Os fariseus, nada mais, nada menos, eram os políticos das nossas épocas de hoje. E Jesus sempre debateu ali com eles a verdade. Tanto que Jesus vai falar assim, vocês estão olhando o que está por fora? Mas vocês são que nem pão bolorento, sepulcro caiados. Por fora vocês são lindos, mas por dentro vocês estão mortos, sepulcro caiados. Vocês só falam, vocês falam da lei, mas vocês não vivem a lei. É muito lindo falar, muito bom ter uma boa oratória, uma boa retórica, um bom discurso, um bom sermão, uma boa mensagem, mas se não vive é pura hipocrisia. É pura hipocrisia. Então, Jesus, ele sim, ele se envolveu com política? Se envolveu, porque tinha os fariseus da época. E política e religião devem andar juntas? Devem. Só que uma coisa aqui que eu não sou a favor, e tudo bem se você pensa que é ao contrário de mim, tudo bem mesmo, tá? Fica super em paz. O que eu não concordo é que púlpitos não devem se virar palanques para que governos, prefeitos vão em púlpitos e tornam ali um palanque. Isso não. Isso eu não sou de acordo que um púlpito vire um palanque. Isso não. Púlpito é púlpito, palanque é palanque. Então, púlpito é para se pregar a palavra. Porque muitas vezes vai chegar talvez uma pessoa... vai chegar uma pessoa que não é convertida e está ali para poder ouvir uma palavra, e quando chega ali tem algum deputado, enfim, seja quem estiver lá falando de política, isso é grave isso. Então, púlpito eles foram feitos para serem pregados a palavra. Palanque, você pode dar show, você pode fazer o que você quiser, até um stand-up, mas púlpito é púlpito, isso não deve ser barganhado, isso não deve ser confundido. Mas Jesus se envolveu com política? A contribuição, vamos ver agora, a contribuição que Jesus dá não é partidária, mas sim através do ensinamento e prática dos valores do reino que penetra a sociedade como fermento na massa e como sal na comida. Isso não fazia de Jesus um alienado, presta bem atenção, isso não fazia de Jesus um alienado, mas alguém antenado com o seu tempo, capaz de fazer críticas pontuais. César, Herodes, Pilatos e religiosos, fariseus, saduceus, herodianos, bem como fazer uso de sua voz profética. Tanto Jesus como João Batista, todos que foram levantados, tinham uma voz profética. E o que esses homens, o que esses fariseus, esses religiosos, né? O que eles faziam naquela época? Eles iam tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo um governo que ele vai totalmente contra todos os princípios. Um governo que apoia aborto, apoia aí as drogas, apoia tantas outras coisas, a ideologia aí, né, de gênero, que homens podem se casar com homens, mulheres podem se casar com mulheres. Então, assim, virou a verdadeira, se antes nós tínhamos a certeza que era Sodoma e Gomorra, agora quem tinha dúvida não precisa ter mais dúvida, verdadeiramente é Sodoma e Gomorra. Então, é um camarada que não apoia os princípios da palavra e se colocou maior do que Jesus, falando que levou mais chicotadas que Jesus.
a quarta pessoa da Trindade, essa pessoa está se colocando. Então é uma pessoa que não favorece os princípios, não favorece a família. Família é uma coisa ultrapassada, como um dos seus partidos já falou. E se para ter um dos partidos terem falado é porque ele também pensa a mesma coisa. Então, eu fico indignada como pode ter crentes que votaram em um partido desse que é totalmente contra, que é uma aberração ao lado do que as escrituras diz que Jesus não apoia. Então, para uma pessoa estar apoiando algo desse tipo, é porque vive aquilo do qual votou. Mas as pessoas não vivem apenas só votou porque gosta. Não. Tem algo muito a mais aí por trás. Tem algo muito a mais. Tem algo muito mais elevado aí por trás. Coisas espirituais, como eu falei no começo do vídeo. Não é sobre homens, mas é sobre as ideologias, do qual um defende, o qual o outro defende. Os dois defendem causas, os dois defendem uma ideologia. Então nós temos que ir para aquele que é pelo menos mais parecido. Mas e se fosse o Bolsonaro que apoiasse isso, iria votar no Lula? Mas e se não fosse o Lula que estivesse ali, se fosse uma outra pessoa? Com certeza o Bolsonaro não teria meu voto. Mas óbvio, não estou aqui para falar, de Bolsonaro e nem do Lula, mas só estou dando aqui um exemplo, apenas um exemplo muito claro, que naquela época, Jesus também, ele ia contra aquilo que os fariseus, religiosos, saduceus, Herodes, Pilatos, ele ia contra. Tanto que nós vemos que todos esses que passaram, todos eles, Herodes, Pilatos, todos eles, Faraó, queriam matar quem? A voz profética. Quiseram matar a voz profética. Hoje em dia está diferente. Está diferente, por isso que o que muitas vezes nós ouvimos, e eu ouvi isso desde pequena, que religião e política, assim como futebol, não se discute porque dá briga. Mas vamos pensar por que política e religião não se discute. Porque as pessoas não querem que nós conhecemos a verdade. Quem não conhece a verdade vai ter que ser engodado e engolido goela abaixo por aquilo que as pessoas estão ditando e as pessoas estão falando. Mas quando nós procuramos conhecer mais a fundo, é como se a nossa visão espiritual abrisse, as escamas dos olhos caem por terra e abre-se um leque espiritual e a gente começa a pensar e analisar, mas espera aí, isso aqui se aproxima da palavra? Não se aproxima. Então eu vou ficar do lado de quem? Lado de Herodes, e lado de Pilatos, lado de César, lado de fariseus, saduceus, herodianos? Ou eu realmente vou viver o que a palavra está fazendo, ainda que me custe tudo? A quem eu vou defender? Como eu falei, não estamos defendendo aqui homens, não é isso. Mas sim, é algo do qual nós cremos que nós precisamos conhecer. Se realmente nós servimos ao Senhor, nós precisamos conhecer aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele gosta, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. E aonde tudo entra nisso sobre religião e política, falam que não pode andar junto. Não é assim? Falam que não pode andar junto? Mas então por que é que a política quer calar a igreja? Por que a política quer cobrar agora isenção de impostos porque as igrejas recebem dízimos e ofertas? Por que eles querem calar a igreja sobre família, sobre aborto? Que aborto é pecado, sim. A família foi a constituição que Deus fez, homem e mulher. Por que eles querem calar? Então, assim, nós não podemos falar de política, mas a política pode falar da igreja. Então tem alguma coisa contraditória. Se política e religião não andam junto, então por que a política debate com a religião? Parem para pensar nisso se você nunca parou para pensar nisso. Mas eles são autoridade, mas a igreja também foi autoridade constituída por Jesus, por Deus. Tanto que quando Jesus está à frente de Herodes, de Pilatos, está diante dos grandes aos olhos dos homens, ele vai dizer assim: não, se eu quisesse eu teria já acabado com tudo isso, mas o meu reino não é daqui. Se eu quisesse eu acabaria com tudo, mataria tudo, exterminaria tudo, mas o meu reino não é daqui. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Então, política e religião devem ser discutidas? Sim, devem ser conhecidas a fundo e profundo e conhecer sobre a luz da palavra o que Jesus pensa. Então, Jesus, ele colocava as coisas às claras sobre o reino de Deus, sobre a politicagem daquele século.
Então Jesus sim discutia, só que quando eles fizeram do templo um covil ali, né, de vender mercantes, de todo mundo tava vendendo tudo que queria, os sacrifícios daquela época estavam todos já sendo barganhados, não estavam apresentando um sacrifício puro e agradável ao Senhor, era cordeiros já manchados, cordeiros já danificados ali. Estavam oferecendo isso para o Senhor, barganha. E Jesus entra no templo e acaba com aquela palhaçada, acabando ali com tudo. Jesus se irou, mas não pecou. Porque ele sabia o que estavam fazendo ali dentro do templo dele. E não podia ser manchado o templo. E Jesus vai falar assim: a minha casa é casa de oração, a casa do meu pai é casa de oração. Então, muitos ministérios têm feito da igreja um palanque. E a igreja não foi constituída para isso, os ministérios não foram constituídos para isso, foram feitos para pregarem a palavra que é inerrante e é pura. A palavra é pura e ela deve ser pregada, doa quem doer, se gostou, se não gostou. Nem sempre, não é nem sempre, quase nunca a palavra vai nos agradar, porque a palavra é um espelho, quando nós olhamos ela rebate e nos liberta, e só é liberto quem está capaz, só quem é corajoso e é corajosa a ponto de querer conhecer a palavra e ser exortado e ser liberto por essa palavra. Qual o objetivo? Nós devemos nos portar e nos posicionar em tudo, não somente na política, mas em tudo com os padrões de Deus. E os padrões de Deus sempre vão ferir e confrontar sobre a luz da palavra o que vai contra a palavra. Um dos vídeos eu falei aqui que a verdade ela quebra o lucro. A verdade, ela quebra o lucro. Vocês acham e vocês não pensam que a verdade da palavra há mais de 2000 anos, se tem uma coisa que eles querem calar e prender, é a Bíblia, é a palavra. Eles não temem aos homens, é a Deus que eles estão temendo, só que eles têm medo dessa verdade, porque eles sabem que há mais de 2000 anos tem sido a palavra pregada e as coisas têm acontecido conforme a vontade, o plano perfeito e a soberania de Deus, então vai se cumprir. O que eles querem calar? O que eles querem prender? A palavra, só que a palavra ela é livre, a palavra ela é livre, e a partir do momento que a palavra se é pregada, o lucro acaba. O lucro acaba para essa galera aí. Como eu falei aqui nos vídeos também anteriores, Paulo, quando ele vai estar numa cidade e aquela menina com o espírito de adivinhadora vai falar, aí vem os grandes homens de Deus, e Paulo se incomoda e vai repreender aquele espírito daquela menina. Aquela menina, ela dava muito e muito lucro para os políticos da época, quebrou o lucro. Aquela menina foi liberta, quebrou o lucro. O que iria render para aqueles políticos da época? Nada. O que aconteceu? Eles foram presos. E muitos pensam que vai ser uma calmaria. Mas a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. De ano e ano que se passa, as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar, as coisas vão se estreitar. E sabe para quem que eu vou ser ousada? Quer dizer, para a própria igreja, para aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente. É bem aquilo, o joio e o trigo. Ou você serve a Jesus ou você não serve a Jesus. Ou você realmente apoia algo que vai totalmente contra a palavra, ou você vai a favor daquilo que a palavra diz. E a própria palavra vai dizer que aqueles que vão contra a palavra de Deus se tornaram anticristos. Então, ou nós somos pequenos petros, fragmentos da rocha que é Cristo Jesus, ou nós somos anticristos para apoiar uma aberração como tal, a tal ponto de apoiar aí, essas heresias, essas mentiras, essas ideologias aí satânicas e malignas. E se nós cremos na palavra como Martinho Lutero foi e escreveu, a sola as escrituras, somente a escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória, somente a escritura. Somente a escritura, se é somente a escritura do qual nós ditamos, escrevemos, colocamos em posts e debaixo de fotos, em stories, se é somente a escritura, não pode ser somente postado um story somente escrito, ela precisa ser somente a escritura na minha e na tua vida. A palavra é inerrante, ela não muda porque eu não fui de acordo, ou porque eu não gosto do jeito da pessoa, ou porque eu quero continuar o erro, ou por quebrar princípios. A palavra continua sendo a mesma, passará céus e terra, mas a palavra, ela permanece.
Engraçado que eu fui procurar o que significa aí a palavra desaboná-la. E olha só o que vai dizer a palavra desaboná-la. Perder a consideração ou a estima de deixar de possuir crédito, depreciar-se. Existe um assunto que pode desabafar o presidente, desabonar-se pela falta de pontualidade no trabalho. Etimologia ou origem da palavra desabonar. Então aqui a pessoa perde a consideração quando ela vai em desacordo, quando ela não vai a favor da palavra, essa pessoa ela é desconsiderada, essa pessoa ela perde o crédito. Então pessoas que uma hora tá falando uma coisa, estavam andando no caminho da verdade, daqui a pouco começa a mudar as coisas para próprio favorecimento, para ganhar lucro, dinheiro, o poder, essa pessoa ela perdeu totalmente o crédito. E aqueles políticos daquela época, aqueles fariseus, aqueles herodianos, aqueles saduceus perderam o crédito diante do povo que estava vendo as coisas, que eles só davam crédito a quem tinha. Quem não tinha, aqui você não faz parte do nosso clero. Enquanto os fariseus, eles deixavam de dar crédito à multidão, Jesus acatava aquela multidão, Jesus pegava aquela multidão para fazer parte do rol, né, aí de Jesus, para educar, pastorear e apacentar as ovelhas que estavam aí sem pastores, e muitos estavam sendo enganados por doutrinas satânicas, doutrinas de Satanás, estavam se assentando à mesa de Satanás por causa de dinheiro. Judas, por causa de dinheiro, politicagem, entregou o próprio mestre. Então, política e religião, você acha ainda que não deve ser discutido? Não discuta, não é a questão de discutir, de bater boca, mas é a intenção de você conhecer o que a política pode fazer, o que a política é, o que existe por trás da política. Se nós não conhecemos, nós vamos ser engodados, enredados pelas mentiras sórdidas de Satanás e homens que implantam e querem mudar a palavra. E se muda a palavra e nós caímos nesses engodos da palavra ser trocada e mudada, adulterada, tirada, a própria palavra vai dizer: ai daquele que mudar um tio da minha palavra, ai daquele, seja anátema. Seja anátema. Então hoje muitos estão mudando por causa do poder, por causa da ganância ao dinheiro, por causa dos status, por causa da patente, por causa da cadeira cativa, como se quando se fosse morrer vai levar tudo isso. E muito pelo contrário. E aqui um dos textos que eu mais vejo muito claro sobre política e religião, e nós vamos ver isso muito, muito claro, e nós sabemos aqui que Jesus não é religião. Jesus, ele veio para quebrar a religião. Ah, então por que você está falando de religião? Jesus veio para quebrar a religião, para dizer: ei, a cruz nunca foi sobre religião, a cruz foi sobre o amor do meu Pai à humanidade, que estava cativa em mentiras, presas em algemas de mentiras, e eu vim para que a humanidade fosse liberta. Quando a humanidade me conhece, eles são libertos, cadeias caem por terra, as escamas dos olhos caem por terra, e eles conhecem o que? A verdade. E a verdade, você não fica preso, mas a verdade você é liberto. Como o novo presidente aí disse, né? A minha mãe sempre dizia que a mentira, quanto mais contada, mais as pessoas acreditam. E a mentira, ela é muito fácil de se espalhar, mas a verdade, ela anda lentamente. Esse foi o presidente aí, ó, de quem votou, que ele falou isso. Então, nós vemos que a mentira, ela realmente, ela se espalha muito fácil, a mentira. Os fake news da vida se espalham rapidamente e acabam destruindo vidas e famílias, acabam destruindo, acabando com pessoas, com vidas, com sonhos, acabam destruindo uma vida. Mas a verdade também, quando ela aparece, a própria palavra vai dizer que não há nada que ficará em oculto e escondido diante dos olhos do Senhor, não há nada que fique escondido diante dos olhos dele, mas naquele dia abrirá-se um telão e tudo aquilo que as pessoas fizeram, que pensaram, estará diante do Senhor e diante de todos. Então, não adianta. A verdade, ela vai aparecer. Custe o que custar, sabe? Porque as pessoas não aguentam sustentar uma máscara por muito tempo. A máscara, um dia ela cai. A máscara, um dia ela cai. E aqui eu vejo uma conclusão aqui perfeita sobre Saul e Davi. Em toda a história, Davi, ele foi perseguido dentro e fora da casa dele. É que, uma brincadeira à parte, o crente, ele não tem um minuto sequer de paz. Davi, ele precisou fugir para não ser morto. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel vai dizer que Deus vai pedir para Saul matar os amalequitas, porque Deus havia se lembrado deles. Nesse mesmo capítulo, Deus vai falar
que Deus rasgou o reinado de Saul porque ele desobedeceu uma ordem, ele quebrou um princípio. Saul quebra um princípio, mas no versículo 28, Deus vai dizer que o reino de Israel, ele daria a alguém melhor do que o próprio Saul, que desobedeceu. Deus deu chances, oportunidades para Saul, mas Saul queria fazer os desejos do coração dele. Saul queria obedecer a ele próprio. Saul estava nos colocando na condição que ele era o próprio Deus. Então ele fazia o que ele bem queria, ele não precisava dar a voz a ninguém, não precisava cumprir os princípios e as leis, os mandamentos de Deus. Então ele cumpriu os seus próprios mandamentos constituídos por ele, as suas próprias leis, os seus próprios desígnios, os seus próprios interesses por politicagem, para ficar bem diante do povo, diante das pessoas, aos olhos do povo. Hoje em dia também não é diferente. Hoje em dia, se nós formos ver, tá tudo igual, não tem nada diferente, nada mudou. Só que Davi precisou honrar Saul quando ele teve a oportunidade de matar, e assim ele não fez. E ainda reconheceu que ele era ungido do Senhor. Davi não põe a mão em Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, não matou, ainda honrou, reconhecendo que acima de tudo ele tinha sido ali a permissão de Deus para estar reinando aquele tempo do qual Saul estava. Saul entrou na permissividade de Deus para estar no trono, enquanto Davi, ele entra na escolha de Deus. Porém, Davi não quebrou o princípio de honra a despeito de Saul ter atitudes certas ou errado. Ele sabia que não poderia tocar naquele que Deus levantou. No capítulo... Foi Deus quem estabeleceu os governos do mundo, tá lá em Atos, capítulo 17, do 24 ao 28. Resistir à lei é o mesmo que resistir ao Deus que instituiu o governo no mundo, e tal resistência atrai respectivo castigo. Toda instituição ela precisa ter uma liderança, porque evita que todos mandem e que a desordem se instale e a instituição vire uma bagunça. Por isso que Deus vai ordenar e pessoas aí vão ser levantadas como líderes, senão fica cada um mandando um monte de tribo para um monte de chefe e ninguém faz nada e vira aquela bagunça e nada resolvido. Cada um faz o que bem entende. Deus só honrou Davi porque ele foi submisso à autoridade que Deus permitiu que foi Saul. Davi soube esperar a vez dele sem quebrar esses princípios. Se você é insubmisso à sua autoridade, você vai falhar. A verdadeira autoridade ela é demonstrada na submissão. Quem ofende uma autoridade delegada por Deus não ficará impune. Nós vamos ver isso que Corá, Datã, Abirão e os 250 líderes, eles se rebelaram contra Moisés. Qual foi o resultado? A terra abriu a sua boca e os engoliu vivo na frente de toda a congregação para causar o quê? Temor, para deixar bem claro para toda a congregação que aquele que fala mal de um líder, aquele que fala mal daquilo que Deus construiu como liderança, tem o seu castigo e não ficará impune. E aí aqui, a terra abriu, Deus permitiu que eles verem, né, para causar temor, que já era um recado do próprio Deus. Quem se rebelar, a consequência será a mesma. Então, precisamos tomar o quê? Muito cuidado. Quem quer perder a posição, se você quer perder a posição da onde que você está, seja aí no mundo secular ou seja no ministério, ministerialmente aqui falando, se você quer perder a posição que conquistou ao longo dos anos, daquilo que você batalhou tanto, que você orou, você se consagrou, você jejuou, se você quer perder tudo aquilo que você conquistou, é só você começar a falar mal dos líderes. Comece a falar mal dos líderes que você perde todinha a tua posição. Você perde ainda, você morre ainda aí, ó, espiritualmente. Então, mas o que você está querendo dizer com isso? Que por mais que eu não votei aí, né, no 13, eu posso falar mal dele? Não, não pode falar, nem eu não posso falar mal dele. Porque foi permissividade de Deus que ele tá lá na cadeira. Foi permissividade de Deus que ele está lá sentado na cadeira. E que nós devemos fazer? Orar por ele. Muitas pessoas não gostaram do outro que também saiu. Mas nós devemos fazer o quê? Orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Ainda que nós vamos contra... Eles quebrem totalmente os princípios do que a palavra de Deus diz. Mas a palavra ainda vai nos instruir que nós devemos orar por eles. Quer se dar mal, passe o carro à frente dos bois. Quer se dar mal na vida, quer retroceder os seus passos, é só matar seus líderes nas palavras, é só começar a falar mal de tudo aquilo que Deus constituiu como liderança, como aquilo que Deus construiu, como aquilo que Deus permitiu. Como eu falei, Saul não era a vontade de Deus. Saul não era a escolha
de Deus, mas Saul era a permissividade de Deus. Davi, ele era a escolha de Deus. Davi foi a escolha de Deus, ainda que ele tenha errado, ainda que ele tenha pecado, Davi era a escolha de Deus. Saul não. Saul, ele entrou na permissividade, e Saul quer dizer nada mais, nada menos, pedido de Deus. Pedido do povo. Saul representa e é pedido do povo. Então Deus permitiu que fosse ali estabelecido um rei por causa do povo, mas não era a vontade de Deus. E Deus deixou isso muito bem claro quando falou para o profeta Samuel. É a pedido do povo, não é a minha escolha. Não é o que eu quero, porque meu povo tem que ouvir de mim e não através de um homem. Então, qualquer comentário maldoso que se faça contra uma pessoa é suficiente para se revelar que está fora da direção de Deus. Eu estava num grupo quando estava esses negócios dessas eleições para o segundo turno, e ali tinha vários pastores, vários líderes, enfim, várias pessoas estavam, até mesmo quem não era crente ali, estavam fazendo parte desse grupo, e os pastores se levantaram ali para falar que não ia orar pelo novo governo, não se iria orar pelo novo governo, que essa pessoa deveria morrer, essa pessoa merecia a morte. E aí eu não aguentei, eu só dei ali escrevi ali algo, e eu peguei e já saí do grupo, porque eu falei, aquilo não vai me edificar em absolutamente nada. E para um líder ele estar em rebelião é porque ele nem sabe também o porquê que ele foi chamado por Deus e qual é o papel dele, mediante a tantas pessoas que estavam ali. A única coisa que eu falei, então você está contra a palavra e aos princípios que Deus ordenou. Você apoia então o que está acontecendo no novo governo? Não apoio. Não sou a favor de absolutamente nada. E a verdade, ela precisa ser dita, clara e muito objetiva. Não sou a favor daquilo que esse governo defende. Sou totalmente contra, e deixo aqui o meu posicionamento. Sou totalmente contra. Não sou a favor de absolutamente nada. Mas a Bíblia vai nos ensinar que ainda que nós não somos a favores, nós não precisamos concordar absolutamente com nada, mas nós precisamos orar pelas pessoas que foram instituídas por Deus, que entraram na permissividade de Deus ou por foi vontade de Deus. Nós precisamos orar por eles. Então, política e religião, sim, elas andam e caminham juntos de mão dadas. Nós precisamos conhecer as duas esferas, nós precisamos conhecer as duas para não sermos enredados e nem engodados por nada. E aqui fica uma pergunta: até que ponto as escrituras ela faz sentido para você? Até que ponto as escrituras ela faz sentido para você, de a tal ponto você apoiar aquilo que é errado? Até que ponto as escrituras faz sentido para você, de a tal ponto você apoiar aquilo que a Bíblia é totalmente contra? Até que ponto as escrituras ela faz sentido para você ir contra tudo aquilo que Deus delegou, instituiu como princípio e ordenança divina dele? Então, até que ponto as escrituras elas fazem sentido para você, para apoiar coisa errada, para votar? Não tô aqui influenciando, porque já tudo que tinha que acontecer, até então já se aconteceu, mas até que ponto? Mas você pode pensar, se arrepender e começar a buscar conhecimento. Como eu falei, Oséias vai dizer, Oséias 4:6 aqui, eu encerro. Oséias vai dizer que meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Meu povo, muito mais grave do que isso, sério, é que o meu povo, Jesus vai falar que eles vai ser rejeitado porque o povo não procurou conhecer a palavra. Então, quando nós não procuramos conhecer a verdade, quando nós negamos o verdadeiro conhecimento, nós seremos rejeitados pelo próprio Deus. E pior ainda, né? Quando nós rejeitamos nossos filhos, futuros filhos que podemos vir ter, também serão rejeitados porque os pais negaram esse conhecimento. Porque se uma pessoa nega o conhecimento, essa pessoa também vai passar aquilo que é errado aos seus filhos e às suas descendências. Mas eu sei sim que a misericórdia de Deus pode sim alcançar, mas tem pessoas que têm um coração duro, são casas rebeldes e negam esse conhecimento. Só querem ouvir aquilo que dá lucro. Você vai prosperar, você vai ter muito, você vai ter muito. Nós vemos aí que um influenciador, enfim, uma cartomante aí falou algo pra ele, que ele ia perder tudo, e ele ficou desesperado. E aí ele foi chamar uma pastora, e essa pastora foi orar por ele, e simplesmente essa pastora falou o que ele queria ouvir. E ainda brincaram, blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, é algo que nós vemos que é muito grave. A política e a religião, elas andam em caminho juntos? Sim, como eu falei. Púlpito não se pode fazer de palanque. Púlpitos não se fazem de palanques. O púlpito é para ser pregada a palavra nua e crua, doa quem doer. Você gostando ou não gostando, a palavra ela precisa ser pregada, porque quando a palavra é pregada,
ela, na sua raiz, aqui, ó, no que tá aqui, as pessoas, elas são verdadeiramente libertas, elas não são enganadas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje, o lucro, né, em outras palavras aí, pode até ficar meio repetitivo, ele está lucrando para muitos, né? Para quem quer um poder aí aquisitivo, e não que é errado você querer crescer, você querer sim ser próspero, isso não é errado, não é errado, mas o problema é quando a gente coloca isso acima de tudo e pior, ainda acima de Deus, e por causa do lucro, a gente quer, muitos querem matar essa palavra por causa do lucro. Como eu falei, a verdade, ela quebra o lucro, a verdade, ela quebra o lucro, e se nós vamos ver aí essa ânsia aí dos governos hoje em dia aí, desses políticos, que eles mais querem acabar é com essa palavra, porque essa palavra aqui, ela quebra o lucro, não dá benefício para eles. Então nós precisamos sim conhecer a palavra que é inerrante, precisamos conhecer as escrituras, precisamos deleitar nas escrituras para não sermos engodados e nem enredados. Política e religião caminham sim de mãos dadas, de mãos juntas, mas não se deve se fazer, e não apoio e acho um crime púlpitos virarem palanques. Então, religião se discutem? Sim. Até Jesus naquela época discutia e confrontava ali os fariseus da época, confrontava os saduceus. Se ele confrontou e deixou como exemplo, nós também devemos fazer a mesma coisa, mediante a palavra e mediante as escrituras, que não erra e não falha. Podemos perder tudo? Podemos, mas só não podemos barganhar aqui a nossa salvação e a nossa vida eterna, porque muitos já barganharam e já apostataram da sua fé, dizendo que essa palavra aqui não foi história da carochinha. Então, se é história da carochinha, pra que temer tanto? Pra que ficar aí discutindo? E outra, né? Se Deus é só amor, esqueceram que também Deus é justiça. Então, política e religião se discutem, andam juntos de mão dadas, e nós precisamos conhecer para não sermos enganados e nem enredados nas mentiras de Satanás. Muda só um negocinho aqui, muda só um negocinho ali. Não se muda nada. Se mudou uma palavra, a própria palavra vai dizer, essa pessoa seja anátema. É como se ela fosse riscada, banida, a pessoa que muda um tio das escrituras. Então nós vemos que muitos têm mudado por causa do lucro, mas a verdade, e repito aqui novamente, a verdade, ela quebra totalmente os lucros da mentira, da ganância, do poder, da luxúria, da vaidade, dos status e das cadeiras cativas que homens têm tentado conquistar aqui, acabando e querendo aqui destruir a palavra, mas a palavra ela não será destruída, pois a palavra mesmo diz que passará céus e terras, mas a palavra não passará. Há mais de 2.000 anos, a palavra continua viva e tentando calar essa palavra, aqueles que têm sido verdadeiramente uma voz profética. Então, conheça sim, vá em busca, conheça o que é e representa a política, vá conhecer, busque o conhecimento para você não ser engodado, e até mesmo como os antigos, aí os antepassados, né, com a mente cauterizada, com a mente tão engessada, não se abrem para o novo. Então, se abra para o novo, como Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer que nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer qual é a boa e perfeita e vontade de Deus, para que nós não venhamos nos amoldar à forma deste mundo, porque o que a política quer fazer é nos engessar àquilo que eles pensam, quer calar a voz profética, que é a igreja, para que nós venhamos nos adequar, venhamos retroceder aos princípios malignos e satânicos que eles querem implantar. Mas isso tudo, a palavra vai nos dizer que isso tudo é necessário, é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Então, não despreze o conhecimento, vai buscar conhecimento para você não ser enredado e nem engodado. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe essa mensagem, ativa o sininho, se inscreva aqui no meu canal, e que Deus te abençoe, que você possa aí buscar o conhecimento para que Deus não venha aí te rejeitar. Então, política e religião caminham junto. Nós precisamos conhecer para não sermos engodados e se assentar a mesas malignas, as mesas de Satanás. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana abençoado na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.